Jesus, hoje nós estamos aqui com sonhadores e sonhadoras, gente que está recebendo esta promessa de Deus na sua vida, está encasulando isso com cuidado, outras pessoas que estão recebendo essa novidade, outras pessoas que estão lutando para manter isso no seu coração, outras que estão desperdiçando essa oportunidade e negligenciando essa bênção. É por isso que nós vamos falar sobre essa série de mensagens que começa hoje, sobre o sonhador. E não é só uma palavra que diz respeito a um personagem da Bíblia, tão emblemático e tão conhecido como José, mas diz respeito à sua vida, à minha vida, e também, ó Deus, aos sonhos e aos projetos que Deus tem para a sua vida. Então, eu queria começar perguntando para você, o que será que significa sonhar? Ah, que palavra bonita essa. Quando a gente fala em sonhar, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é aquele devaneio, aquela abstração. Algumas pessoas chamam de delírio, outros chamam de ilusão. Ah, e o meu sonho é ganhar na Mega Sena. O meu sonho é aposentar e fazer uma caminhada em Miami Beach. O meu sonho é um dia ter 9 filhos, 35 netos e encher a casa de gente. É lógico que não é o meu sonho, tá? Isso aí, já passou essa fase. Mas quantos sonhos que parecem mais como um devaneio, porque eles passam muito longe da realidade, estão muito longe da verdade, e são apenas abstrações, aquelas ilusões que são geradas no coração. Mas nós também temos um outro tipo de sonho, que é o sonho biológico, que são aqueles impulsos, aquelas aplicações psíquicas que acontecem na nossa atividade cerebral enquanto dormimos. Lembrando de memórias, de fatos, fazendo conexões muitas vezes aleatórias, que nos faz ter aqueles sonhos mais absurdos, mais loucos, e no outro dia a gente acorda dizendo, por que será que eu sonhei isso? Sonhos como atividades psíquicas, e também, às vezes, a gente confunde com isso. Mas existe uma terceira forma de considerar a palavra sonho, que é o sonho enquanto propósito, o sonho enquanto método de sobrevivência, enquanto instinto de permanecer vivo. Então, enquanto eu estou aqui, eu sonho. Eu sonho em ser um marido melhor, eu sonho com uma casa abençoada, eu sonho com uma vida abundante, eu sonho com uma vida significativa, eu sonho com as promessas sendo cumpridas na minha vida. São sonhos como realidades, promessas e propósitos. Foi o Charles Chaplin que disse, aquele famoso ator da década de 50, 60, e que ele disse em uma das suas frases, se você deixar os seus sonhos ir embora e não agarrá-los, então pode ser que você até continue existindo, mas já deixou de viver. E essa é a verdade. Esse sonho, como terceiro modelo que eu estou apresentando, que não é ilusão, não é delírio, não é devaneio, que não é atividade biológica ou psíquica, mas que é um propósito, que é um sonho, uma idealização baseada em coerência e em fé, esse aí me mantém vivo, me mantém respirando, me mantém ativo, me mantém em direção e me mantém na caminhada. Muitas pessoas que desistem da vida, antes de desistirem da vida, desistiram dos seus sonhos. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitas pessoas que já tiveram ideações suicidas. E um dos elementos utilizados para justificar a ideação suicida é que a pessoa não tem mais motivos para estar viva. E ela não tem mais motivos porque não tem mais sonhos, não tem objetivos, não tem propósito. Ela não encontra significado em nada do que faz, nem no trabalho, nem na família, nem na sua história. Ela não consegue ver conexões em relação à sua existência. Então, quando ela para verificar tudo à sua volta, não há razões para permanecer vivo. Ou seja, desistiu de sonhar, desistiu de viver. Muitos de nós não temos a ideação suicida. Mas, na verdade, já matamos muitas coisas no nosso coração. Matamos um sonho de uma profissão diferente. Matamos o sonho de uma família estruturada. Matamos o sonho de uma pessoa melhor. Matamos o sonho de uma paz no coração e uma paz interior que temos buscado. Matamos o sonho. Quantos de nós fazemos isso? E por que o fazemos? A minha preocupação não é só fazer diagnóstico. E por que a gente para de sonhar? E por que a gente entra numa crise de paralisia emocional, de paralisia proposital? Por que será que a gente deixa de existir de uma maneira viva e passamos apenas a sobreviver ao caos da vida de uma maneira incerta e desproposital? Por que será que a gente desiste? E olhando para a vida de José, eu consigo ver alguns desses elementos. Por isso que o tema é
lições na vida de José. Porque ao fazermos um apanhado geral desses movimentos, desse sonhador por excelência, nós vamos encontrar muitas vezes características da sua vida e da minha vida ali estudando esse texto. Por que nós deixamos de sonhar? Segundo José, nós desistimos de sonhar às vezes, porque sonhar inclui riscos. Nós deixamos de sonhar porque imaginamos que isso pode trazer algum tipo de ameaça para nós. A própria história de José sacramenta isso. Se você olhar, por exemplo, a história começa sendo narrada em Gênesis 39, explicando um pouco da história desse jovem, dizendo que ele recebeu um sonho, onde os feixes dele, ou dos seus irmãos, se dobravam diante dos feixes dele. E depois ele recebeu um sonho de que as estrelas se curvavam as estrelas e a lua se curvavam diante dele, fazendo a ideia de que ele seria alguém de proeminência na sua família, seria um líder na sua casa e uma pessoa de uma posição superior. Este era o sonho dado a José e ele acreditou. Só que como você vive um sonho em tal ousadia? Como você consegue mantê-lo em tal coragem? Porque você tem que confrontar alguns sistemas à sua volta. Por exemplo, na sua casa todo mundo aprendeu a conviver com a bebida. E você diz que vai romper esse ciclo. E ao chegar naquele lugar você diz, não, eu tenho um propósito. Eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. E a bebida não faz parte mais da minha convivência, a sobriedade faz parte do meu estilo de vida. E começam as primeiras ofensas, as contradições, os primeiros conflitos. Você chega na empresa e diz aos seus sócios, eu tive uma clareza sobre a minha integridade, tive uma clareza sobre o meu caráter, e agora eu quero caminhar com a empresa para esse caminho aqui. E começam os primeiros conflitos, porque ter propósito e ter sonhos geram conflitos imediatos. Quando José vai contar aos seus irmãos o seu propósito e o seu sonho, o qual ele havia acreditado, estava disposto a viver isso, ele já tem as primeiras reações. Quer ver? Vamos olhar o texto de Gênesis 37. Os seus irmãos lhe disseram, então, você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza que vai nos dominar? E eles o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Muitos de nós acabamos abortando projetos de Deus na nossa vida. Muitos abandonamos sonhos e idealizações de Deus no nosso coração, porque temos medo do conflito imediato que isso possa trazer. A esposa sempre se acostumou com o estilo de um marido que trouxe alguns tipos de vícios emocionais dentro da casa, tóxicos. E agora o marido quer fazer uma mudança de rumo, uma mudança de destino. E contrapor a esse hábito, a essa rotina dentro do lar, é um grande desafio. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para dizer para a família, a partir de agora não será mais assim, porque o meu projeto é aquele lá. E muitos não fazem isso. Preferem manter o silêncio, preferem subtrair os propósitos e preferem deixar a vida levar e vida leva eu. Porque contar sonhos, estabelecer propósitos pode ser arriscado. Pode trazer sérias ameaças e conflitos que antes não existiam. Irmãos e irmãs, eu estou acostumadíssimo a lidar com isso o tempo todo. Gente que estava em um ambiente tóxico, sofrendo as duras penas com isso, e que de repente, diante de um novo propósito na sua vida, baseado na palavra de Deus, começa a enfrentar conflitos que nunca imaginou ter. Gente que chega lá no meu gabinete e fala, pastor, depois que eu decidi andar com Deus, depois que eu decidi andar por esse objetivo, minha casa virou de cabeça para baixo. As coisas estão viradas no cross, como costumam dizer por aí. Um amigo meu fala, está virado no giraia. Eu não sei o que significa isso, mas é mais ou menos uma coisa bem diferente. Ou seja, conflitos que aparecem a partir do momento que você toma uma posição. E essa posição é a partir do seu propósito. Eu não estou falando de abstração, eu não estou falando de devaneio. Eu não estou dizendo que você vai bater na mesa na sua casa e falar assim, a partir de hoje eu estou buscando um sonho, vou andar de Ferrari e ninguém vai abortar esse propósito na minha vida. Não estou falando dessas meninices, eu estou falando de gente que vai dizer, a partir de hoje, a nossa casa vai viver na dependência de Deus, e então nós vamos deixar de viver dessa forma. Conflitos vão aparecer, com filhos, com esposas, com maridos, com sócios, com gente do convívio, com amigos, com irmãos, com familiares. José é um exemplo disso. Tem um sonho, externalizou, prepare-se para os conflitos.
Porque dificilmente você verá alguém dizendo: uau, parabéns, era isso que a gente esperava de você. A gente sempre viu isso em você. Uau, até que enfim você encontrou o seu caminho. Geralmente existe a oposição direta. Pior do que isso, é o texto que mostra quando os irmãos, além de odiarem a José, eles fazem um plano maquiavélico. O José volta e vai encontrar os irmãos no pasto ou no campo. E aí quando ele está chegando, os irmãos falam: lá vem aquele sonhador de novo. Quer ver o que acontece? Versículo de número, pode passar. Isso, lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros: é agora, venha, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Além do conflito, há uma oposição direta e frontal. O que eles querem fazer? Matar o sonho do sonhador. Você não se identifica com isso, não? Você não tem vivido isso em alguma medida na sua vida e na sua história? O seu pai ou a sua mãe, que na sua adolescência olharam para você e falaram: você nunca vai ser uma dentista. Olha a nossa casa, casa de pobre. Como é que você vai chegar lá? Não, você nunca vai ser um juiz federal. Você não tem chance disso, você é burra. Os sonhos que foram, de alguma maneira, abortados por causa de palavras de gente que veio frontalmente opor-se e aniquilar, anular. Existe uma diferença entre conflito e confronto. Conflito a gente gera obstáculos. Conflito a gente tem divergências. Agora o confronto é o desejo de anular o outro. O que nós temos aqui é um confronto entre os irmãos de José e o José sonhador. Você não vive isso também? Gente que está apagando a sua luz para fazer brilhar a dela. Gente que está pisando sobre você para de alguma maneira ela conseguir sobressair. E não é sábio, isso eu tenho trazido para mim. Quem para fazer brilhar a sua luz tem que apagar dos outros. E aqui cabe uma orientação. Nós estamos falando em primeira pessoa, mas podemos falar em terceira. Será que você não está apagando os sonhos de outros para fazer brilhar a sua? Será que você não está falando: tomara que dê errado, nunca vai dar certo? Não, ele não tem competência para isso. Torcendo para o declínio do oponente, para que o seu possa aparecer. Nós vivemos uma sociedade brasileira onde as pessoas não perdoam o sucesso alheio. Basta uma pessoa ser bem-sucedida para começar a entrar no rol dos perseguidos. Basta uma pessoa começar a frutificar para as primeiras pedradas aparecerem. E muitos desistem no meio do caminho. Isso não é para mim. Realmente eu não consigo. Eu não posso. Deus não me chamou para isso. É melhor abandonar a fé. Melhor abandonar a igreja. Antes viver daquele jeito do que viver nesse conflito. Se é para ter paz em casa, eu vou abortar os meus sonhos. Seria correto e coerente isso? Porque o José não faz isso. Ele tem que enfrentar a oposição de morte, inclusive. E os irmãos estão ali planejando de uma maneira maquiavélica destruir não apenas o sonho, mas a vida daquele rapaz. E qual é a reação dele? Bom, a reação dele é ter que lidar com esse conflito, ao ponto dos seus irmãos mudarem de ideia ao momento. Uma providência divina chega e um deles diz, o Rúben, o mais sensato: não é bom que a gente mate o nosso irmão. Para que fazer isso? A gente vai jogar o nosso pai numa tristeza sem fim. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar nessa cisterna. E vamos deixar aqui, depois a gente vê o que faz. Jogaram numa cisterna, num buraco no chão, e estava passando uma caravana de mercadores, de comerciantes. E aí vamos ver o que acontece. Vamos lá, próximo. Não levantaremos a mão contra ele, afinal é o nosso irmão, carne da nossa carne. Os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim levaram José para o Egito. Preste atenção. Assim levaram José para o Egito. O José de Canaã agora é o José do Egito. Essa é a diferença. Esse é mais um risco que corremos quando ousamos sonhar. Nós somos arrancados da nossa zona de conforto. Nós somos expulsos desse ambiente que criamos, de um cenário favorável, de um cenário de controle, de um cenário de governo próprio, de um cenário de autossuficiência, e de repente somos lançados a um ambiente onde precisamos depender muito mais de Deus do que dependíamos antes. Sonhe para você ver. E você vai ser arrancada da zona de conforto. Sonhe com um objetivo, com um propósito. Agarre uma promessa de Deus na Bíblia, escolha uma.
das 8.000 promessas que Deus tem para você. E diga, eu vou agarrar essa promessa essa semana. E você vai perceber você sendo empurrado para fora da zona de conforto. Agarre a promessa, por exemplo, da paz. Porque Jesus disse, a minha paz eu deixo, a minha paz eu dou, e não dou como o mundo a dá. E você vai ver sendo arrancado da sua zona de rolagem de WhatsApp, rolagem de Instagram, de consumo de tragédias, de tristezas, de angústias, de notícias tóxicas. Você vai ser empurrado para isso e o desconforto vai ser gerado. É só um exemplo de tantos outros que você pode trazer na sua vida. Faça um propósito nas promessas de Deus de viver a verdade. Não vou andar na mentira, não vou andar no engano. Falou, vai levar a verdade. Se perguntar, vai levar a verdade. E você vai ver você sendo espremido. Parece que, bom, é uma imagem ruim que veio na minha mente agora. Uma imagem nojenta, mas eu tive muito isso na minha adolescência. E é mais ou menos a acne, já viu? É aquele negócio de assim, não vai ficar no lugar, você vai jogar para fora. É mais ou menos essa sensação. Você anda na luz, a mentira começa a ser confrontada, Deus vai espremendo você ao ponto de você ser lançado daquele ambiente de mentira, daquele ambiente de que é talvez, e você começa a andar na luz. É impressionante. Você está disposta a pagar o preço pelo sonho? Está disposto a pagar o preço? Porque sonhar inclui riscos, inclusive de você sair da sua zona de conforto e de controle. Para onde José está indo? Para o Egito. Ele não fala a língua egípcia, ele não conhece a cultura egípcia. Ele não tem família no Egito, ele não tem bagagem, ele não tem casa, ele não tem nome, ele não tem direito, ele não é nada no Egito. Ele é um escravo, ele foi vendido, meus irmãos. A gente tem a ideia do José sendo tratado a pão de ló, como a gente costuma dizer. Mas o José era um escravo como qualquer outro, despido, nu, maltrapilho, pés rachados, acorrentado, desgrenhado o seu cabelo, barba grande. Não é essa figura que você imagina de um José que sempre teve ali a experiência de uma provisão momentânea. Ele sofre as dores do seu sonho. E lá está o José nessa caminhada, de filhinho de papai, o preferido de Jacó. Você sabe disso, né? Ele era preferido de Jacó. Com a veste longa, a mais bonita dentre os irmãos, que causou ciúme e ódio entre eles. Agora é um maltrapilho, numa terra estranha, sem nenhum tipo de posição. Zona de expulsão. Ele está num lugar totalmente desconfortável. Eu quero perguntar para você, será que a sua história não se encaixa? Porque em algum momento, nos propósitos de Deus na sua vida, você retrocedeu porque não queria o conflito? Você retrocedeu porque não queria encarar a oposição veemente, feroz e a ofensa séria? Ou você não retrocedeu porque não queria sair da zona de conforto e não queria se expor a uma nova experiência ou coisas que saem do seu controle? Boa pergunta. Mas esse é só um dos vários desenhos que tem a história de José. Porque além dos riscos que tem, você tem que entender que quando você ousa sonhar, você inclui-se no ambiente de aprendizagem. Se você olhar a história, quando José vai para o Egito, ele vai ser servo, escravo. E o que ele tem que fazer agora? Aprender, irmãos. Um menino de 17 anos tem que agora sair da casa do pai, filhinho de papai, tratado a pão de ló. Agora ele tem que se esforçar para corresponder a uma nova situação que ele não imaginava. Ele tem que aprender a viver daquele jeito. Ele tem que aprender a ser escravo, a corresponder, a falar a língua do local, a entender o contexto e a cultura. Ele não fica sentado, ele não fica atrofiado, dizendo, ai, como era bom lá na casa do Jacó. Ai, como era bom ficar lá. Os meus irmãos não gostavam de mim, mas na verdade era mais confortável que ficar aqui. Olha só, eu não tenho direito, não tenho nome, não sou ninguém. Eu não tenho mais estrutura para viver. A gente não vê em nenhum momento um José assim. Pelo contrário, olha o que o texto bíblico diz quando ele vai se tornar servo. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero. Parece que é uma contradição, mas é isso que um sonhador faz. Ele consegue transformar o ambiente que ele está. Ele foi próspero na casa do seu senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Tudo. Escravo, é para limpar... Tirar o pó? Vamos tirar o pó. É para limpar o chão? Vamos limpar o chão. É para carregar a carruagem do Potifar? Vamos carregar a carruagem. Vamos fazer com excelência, vamos fazer do jeito certo. Onde o José colocava a mão, o negócio acontecia. Prosperava.
O Senhor de José se agradou dele, e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa, e lhe confiou todas as suas posses. Você imagina se ele senta e reclama da vida? Você imagina se ele senta e fala, eu não nasci para isso. Olha minhas mãozinhas que sempre digitaram, nunca vão pegar um cabo de enxada, né? Olha só, eu sou um jovem letrado, eu sou um jovem servo de Deus, eu não mereço passar por essa situação. José foi aprender a ser servo, irmãos. Talvez você esteja passando por uma separação conjugal. Não é fácil, é difícil. Mas aprenda a lidar com isso com a maturidade de um homem que entende o seu papel, de uma mulher que entende o seu papel. Talvez você está lidando com os maiores conflitos de ser uma mãe solo. Aprenda a lidar com isso, não com infantilidade, mas com maturidade, quem está aprendendo uma nova língua, aprendendo um novo contexto, um novo cenário. Talvez você esteja aprendendo a conviver com uma nova estrutura social. Você era rico e agora não tem a mesma posse. O seu ciclo social mudou. Aprenda a conviver com isso. Aprenda a lidar com essas intempéries da vida. Talvez você ganhou muito dinheiro e aprenda a conviver com isso de uma maneira sábia e sensata. Mudou a estação, mudou o ambiente, mudou o cenário, mude também. Aprenda. Pare de ficar chafurdando na lama do passado, ou no cenário que você mesmo criou de idealização. E diga, se é para aprender a ser assim, eu vou aprender. Eu era patrão, sou empregado, não vou ficar falando, ó Senhor, eu declaro que eu serei patrão, eu vou estar sobre cabeça, eu nunca serei cauda. E se Deus quiser colocar você para servir mesmo? Essa história de eu declaro, eu determino, que eu sou cabeça e não sou cauda. Imagina só se o mundo fosse feito só de patrão, meu irmão. Os testemunhos que a gente vê na televisão o tempo todo. Não, porque eu era pobre, miserável, eu não tinha nada para fazer nada, eu era um bêbado que vivia drogado, encontrei Jesus, né? E depois disso, eu abri minha empresinha, e hoje eu tenho 300 funcionários e as minhas férias geralmente são na Europa. Que isso, irmão? Como se isso fosse sinal da bênção de Deus. Nós não vemos isso nas Escrituras como uma garantia. Pode ser que você faça tudo certo, viva o melhor de Deus na sua vida, e ainda assim tenha que depender do pão diário. E isso não é demérito, isso não é ausência de bênção. Aprenda! Eu quero dar uma palavra para você que o Espírito Santo me incomoda agora. Vira a página, você não está mais em Canaã, não está mais na casa de Jacó, você não está mais vivendo as benesses daquele lugar, agora é Egito. Aprenda a falar a língua do local, aprenda a corresponder às expectativas, aprenda a lidar com as afrontas, aprenda a lidar com as vicissitudes, aprenda, minha irmã. Pare de ficar lamentando, e sentar na sarjeta, tendo autocomiseração, ocupando o mundo de tudo. Levante e aprenda a viver no Egito, a corresponder às lutas que existem no Egito, que não são a mesma de Canaã. E esse é um desafio. Tem um livro interessante que chama Mindset, a nova forma de viver, nova maneira de ver, um negócio assim, que é de Carol Dweck. E ela fala sobre o mindset fixo e o mindset de aprendizagem. O mindset fixo é o seguinte: o cara só consegue ver o seu ambiente, ele se fixa aquela situação, ele depende do seu sucesso, e se alguma coisa dá errada, ele desiste de tudo, porque ele não consegue aprender com o erro, não aprende com as frustrações, ele não consegue lidar com decepção. O mindset fixo é o seguinte: eu sou capaz de fazer isso, então eu vou fazer. Deu errado, é porque eu não sou capaz de fazer. O mindset de aprendizagem é o seguinte: eu vou fazer isso, e vou aprender a fazer isso, e se não der certo fazer isso, eu vou aprender de novo a fazer isso, porque eu não me exponho ao erro, me exponho às aprendizagens, porque eu estou querendo crescer. Tem gente aí que está lambendo as feridas do erro. É porque eu não consigo, não sou capaz. Eu sabia, eu não era uma boa esposa, eu não era um bom marido. Eu nunca fui uma boa pessoa, eu nunca fui. Aprenda. A situação mudou, as coisas estão difíceis, não é mais o mesmo ambiente. Jogaram você na cisterna, venderam você para um novo ambiente. Aprenda. Aprenda, desenvolva, e isso só pode ser feito com o coração submisso. Eu acredito que é muito interessante, e eu tenho a impressão que Jesus mostrou isso para a gente de uma maneira linda em Mateus 11:28, quando ele diz: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Ou seja, a vida cristã é uma vida de aprendizagem contínua, é uma vida de constante entendimento, e parece que o José está entendendo e disse: se é para viver no Egito agora, virou a página, vamos corresponder e vamos viver bem, ao ponto de prosperar no Egito. Você já parou para pensar que, apesar das decepções da sua vida, você pode prosperar no lugar que você está com a presença de Deus?
Que talvez aquilo que você chama como tragédia, miséria, dificuldade, é o lugar que Deus está querendo frutificar você? O lugar que você banaliza, que você amaldiçoa, talvez seja justamente o lugar que Deus quer transformar você e colocar você numa posição onde Ele preparou? Já parou para pensar nisso? Se ainda não, reflita. Porque nós temos um outro cenário, que agora sonhar também inclui decepção. Não tem como. Se você quer sonhar, prepare-se para decepcionar. Porque nem tudo sai conforme a gente desenhou. Nem tudo sai conforme os planos perfeitos do coração do homem. A Bíblia fala, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ou seja, planeje, sonhe, mas a verdade, espere por contradições e decepções que vão alcançar seu coração. E não é que Deus errou, não é que Deus virou as costas e disse, se vira meu filho. Deus não faz isso. Ele está tecendo, Ele está escrevendo nas curvas da história, conduzindo o seu coração ao propósito dEle. Porque a palavra de Deus diz, e não mente, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu sonho, o seu propósito. Deus está escrevendo alguma coisa para aqueles que dependem dEle. Então, se alguma coisa saiu do script, se algum movimento trouxe para você um desconforto, não se desespere, não se exaspere. Deus está movendo. Calma, porque também sonhar inclui decepções e mudanças de percurso que trazem desconforto. Mas era para ser assim? Eu sonhava de outro jeito. Eu pensava que eu ia chegar à restauração do meu casamento dessa forma. Eu imaginava que eu ia dar a volta por cima dessa bancarrota de outra maneira, mas a coisa só está piorando. Calma. Sonhar também inclui decepções. Quer ver? O José, quando ele está servindo na casa de Potifar, tem uma treta lá. A mulher se seduz do José e arma para ele. Quando o José, sábio, decente, coerente, foge da mulher e deixa a sua capa, a mulher faz isso. Ela denuncia o José como um ofensor e um estuprador. E diz, aquele escravo hebreu. Ele não fez nada. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe, aproximou-se de mim para me insultar, falando para o marido dela. Quando eu gritei por socorro, ele largou seu manto do meu lado e fugiu de casa. Quando o senhor de José ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou enfurecido. Mandou buscar José, lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Você já teve essa experiência? Que antes de melhorar, piora um pouquinho mais? Agora vai melhorar e piora um pouquinho mais. Não, agora vai decolar, cai de novo. O José, vendido, escravo, tem uma posição e diz, daqui para o sucesso ninguém me segura. De repente, injustiça. Injustiça. E como lidar com isso? Como lidar com essa situação? Com as contrariedades dos nossos planos, dos nossos projetos, da nossa vida. Eu quero ser bem sincero com você aqui essa noite. Não quero vender para você uma ilusão e vender um culto onde as pessoas declaram uma palavra de vitória e que você vai sair daqui experimentando todos os cenários de vitória, no sentido humano. Porque a vitória é uma decisão interna que é dada por Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro. Então a vitória de Deus já está na sua vida através de Jesus. Você não precisa buscar a vitória, você já tem. O que você precisa viver, na verdade, é na perspectiva de como Deus está conduzindo você em triunfo, apesar dos cenários diferentes, apesar das decepções. Então aprenda a lidar com frustrações que são constantes, são contínuas. Não quero ser um ilusionista aqui essa noite. Eu quero trazer uma clareza para você. Está indo bem? Você sente que agora vai decolar? Pode ser que piore. E eu não vou orar para piorar. Eu só estou conscientizando que José passa por isso, eu passo por isso, e todos nós passamos. E Deus não está errando no caminho. Ele é soberano. Ele permite os desenhos da nossa vida mudarem de configuração. Para tudo isso, trazer força e coragem na nossa vida. Agora, irmãos, irmãs, tem coisas que a gente só aprende na injustiça. Tem coisas que a gente só aprende na prisão. Tem coisas que a gente só aprende no desconforto. Tem coisa que você só aprende no deserto. Deixa eu falar uma coisa bem séria para você aqui. Deus estava tentando ensinar você de tanto jeito. De tanto jeito audível, visível. Mas de alguma maneira você negou o aprendizado. E agora, o desertão abriu, você está aqui dizendo, eu só tenho Deus. Está vendo? Ele permitiu.
e permitiu com graça. Eu acho muito lindo a palavra que declara que Jesus fala em meio ao nosso caos, que Jesus declara a sua palavra em meio ao caos. No princípio era nada, apenas o caos eram as águas, e disse Deus: haja luz. Deus está no controle, Deus está no comando, Deus está fortalecendo músculos que de outro modo jamais seriam fortalecidos em você. Deus te colocou na cadeira extensora para trabalhar algumas musculaturas espirituais que só essa condição vai trazer, ou nenhuma outra forma. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 7:2, melhor é a casa que tem luto do que a casa que tem festa, porque na casa que tem luto as pessoas refletem sobre a sua vida. Então tem coisas que só a dor, a perda, o prejuízo, o deserto, a lágrima, tem coisa que só isso pode comunicar a bondade de Deus no seu coração. Eu sei que você está entendendo como uma contradição gigante isso. Eu também por diversas vezes, e algumas outras também vou entender assim. Mas a grande verdade é que as nossas contradições ainda está o amor gracioso de Deus. Ainda está comunicando, ainda Ele está no controle. José no fundo da prisão, um homem que foi chamado para ser líder da sua família, é uma contradição de imagem. Você, nessa condição que está hoje, uma mulher chamada para dignidade e integridade, é uma contradição. Você, na condição que está hoje, um homem cheio de dons, talentos e propósitos, é uma contradição. Mas não ache e nem pense que a prisão, ou o cárcere, ou o abandono é o fundo do poço. Porque Deus tem maneiras de levantar, de refazer a sua história, porque Ele ainda continua no controle. Amém, irmãos? Ele ainda continua no controle. E aí o que acontece? Se inclui tudo isso, é óbvio que sonhar também inclui bênçãos. Porque a história de José não termina na prisão. A história de José não termina abandonado, injustiçado. A história de José termina com a bênção de Deus. Então, sonhar inclui bênçãos. Pode passar para mim, por gentileza. Sonhar inclui bênçãos. Quer ver onde isso se encontra? No desenho da vida de José. Depois de todas essas experiências, o José é levado até a presença de Faraó, acaba interpretando um sonho de Faraó. Olha a contradição. O sonhador do capítulo 37 é o sonhador do capítulo 49, que interpreta sonhos, que é o sonhador honrado. E ali, naquele ambiente, quando José interpreta o sonho do Faraó, o Faraó fala assim: encontrei um homem. Esse homem é muito sábio, esse homem é muito inteligente, esse homem consegue ter as respostas que o Egito procura. A excelência de um homem que aprendeu a viver no Egito apesar da luta. E então olha o que acontece, versículo de número 41. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o Faraó tirou o dedo do seu anel oficial e colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também o fez subir na carruagem do vice-regente que lhe pertencia. À frente iam gritando: ajoelhem-se! Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. O homem humilhado na cisterna é o homem do alto comando do Egito. Entre esse tempo, 20 anos de história. Não é rápido, não é imediato, mas é certeiro. Deus vai realizar algo na sua vida que você não está conseguindo compreender e nem entender agora, mas Ele está fazendo, Ele está movendo, Ele está desenhando. Apenas se permita, não desista. Continue na presença dEle, continue buscando, continue sendo sensível à voz do Senhor, continue lendo a palavra, continue se apropriando das verdades do Senhor para o seu coração, continue firme nas promessas dEle, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é como seu pai que disse que ia te pegar no final de semana e te deixava esperando. Ele sempre vem, Ele sempre chega. Ele não é como seu chefe que disse que você era a melhor funcionária e depois te mandou sem mais, sem menos da sua empresa. Ele sempre te considera, Ele sempre te trata com honra. Ele não é como o marido que prometeu fidelidade e permanência no casamento e que te trocou por outra pessoa, nem pela esposa que te trocou por outro homem. Não, Ele é fiel, Ele está fazendo, Ele está realizando. Então a minha palavra para você é: aguarde, porque se ainda não aconteceu, é porque Deus não terminou. Deus está fazendo. Sou péssimo em cozinha, mas eu sou um pouco ansioso para comer. E às vezes tem algumas coisas lá no forno de casa, começa a cheirar bem,
Aí eu falo para minha esposa, deixa eu pegar um pedaço, vai. Ela fala, não, não está pronto ainda. Eu falei, mas o cheiro está bom, parece que está bom. Ela falou, não, mas não está pronto, ainda está cru, ainda vai estar ruim, ainda está rançoso. Não é para comer agora, tem que esperar o tempo certo. E isso me lembra o Salmo de número 40, versículo 10, que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. 46, versículo 10, perdão. É nesse texto que eu me apoio. Tem que aquietar, espera. Porque se não está bom é que Deus não terminou, não está pronto ainda. Você está querendo ver e ler a sua vida a partir do seu cenário criado. Deus tem outra maneira de te levar até lá. As promessas dele ainda são reais. Ainda você vai viver o melhor dele. Mas não desista do projeto de Deus. Você está sem casamento agora? Você está sem empresa agora? Se prepare para ser o melhor esposo enquanto você está sem o casamento. Enquanto a sua esposa não se importa com você, se prepare para ser o melhor homem de Deus. Porque pode ser. E se for da vontade de Deus, Ele vai te colocar numa condição que você nunca imaginou antes. Está sem trabalho? Está desempregado? Se prepare para ser o melhor funcionário que possa ter. Passe pelo Egito se preparando. Porque pode ser que Deus te coloque nesse lugar de honra que você nunca imaginou. Então se prepare, mas não desista. Porque esse é o Deus que trabalha enquanto a gente está fazendo os nossos próprios cenários. Aliás, é assim que termina a história. Gênesis capítulo 50. É o capítulo que termina a história de José. Ele chega na presença dos irmãos e do pai, se revela, perdoa todo mundo, e aí ele vai trazer uma palavra para finalizar o processo. E olha só o que ele diz em Gênesis 50. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus planejou bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso não tenho medo, está tudo certo. Você teria maturidade de passar por todas as turbulências da vida, por todas as crises, por todas as ofensas, por todas as perdas, os prejuízos. Você teria coragem de passar por todas as injustiças, as más compreensões, olhar para o seu passado, olhar para o seu desafeto, olhar para a sua crise e dizer o seguinte: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Por isso, foi tirado da sua conta. Não tenha medo. Você tem coragem de fazer isso? Porque só um sonhador com propósito em Deus consegue ter esse caráter ilibado, forte o suficiente, posicionado, ao ponto de olhar para as circunstâncias e dizer: vocês não têm culpa, porque o meu Senhor fez tudo isso antes para construir o que Ele está fazendo na minha vida agora. É assim, é desse jeito que Deus faz. Porque a gente não vai cantar uma heresia dizendo que tem sabor de mel, que tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Olhar para a cara de alguém e dizer: quem te viu passando a prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Não, a gente não faz isso, irmãos. Porque Deus não ensina a gente a olhar para as pessoas e dizer para elas: você vai se arrepender do que você fez comigo. A Bíblia nos ensina que quando nós chegarmos lá e a promessa de Deus for cumprida, a gente traz as outras pessoas para partilhar da promessa. Os mesmos que nos ofenderam partilham das promessas de Deus na nossa vida. Os mesmos que foram contrários participam das bênçãos de Deus na nossa vida. Ela irradia e afeta os nossos desafetos. Que boa jogada de palavra é essa. A bênção que está na sua vida e na minha vida, que Deus está operando, afeta até os seus próprios desafetos. E saiba lidar com isso dizendo: não tenho medo, porque o Deus que planejou tudo, fez tudo, e eu sou um sonhador dele.